Ele também tem por objetivo, assim como o processo sindicato ordinário e a sindicância coletiva, de garantir o atendimento aos princípios constitucionais da contraditória e da ampla defesa. Tá? Ele é instaurado quando a materialidade e a autoria também já estão definidos na denúncia. Agora, o rito sumário só é cabível, estou lá no outro rito, o rito sumário é página 19. Eu estou falando, procurando aqui, porque eu gosto de acompanhar aqui para vocês verem que está aqui, né? Mas eu estou falando, não posso achando que eu estou falando, porque está em outra página. Tá, então vamos lá. Então, como tem que atender contraditória e ampla defesa, como todo procedimento tem que atender contraditória e ampla defesa, tem aspectos formais para serem cumpridos, né, formalidades, que se não forem cumpridas, acarretam o quê? Em vícios de legalidade que acarretam na nulidade do processo. Tá? O rito sumário, ontem a gente viu que ele tem prazo e composição e procedimentos também próprios. O rito sumário é totalmente diferente do processo disciplinar e da sindicância punitiva. Ele tem composição própria, prazo próprio e procedimentos próprios. Ontem a gente viu, peguem a Lei 8.112, no artigo 133. Eu não vou perder muito tempo no rito sumário, mas vocês têm que ter noção onde é que ele se encontra, né? 133, vocês lembram, né? Que ontem a gente viu que o prazo dele é 30 dias mais 15. Não precisa ler de novo não, né, gente? Está lá no parágrafo 7º do artigo 133, o prazo do rito sumário. Vocês querem ler o parágrafo 7º? Não, né? Composição também. Vocês lembram que ontem a gente viu que é composta por 2 servidores em vez de 3? Vocês lembram? Tá. E também tem procedimento próprio. Ele começa já com iniciamento, é totalmente diferente. Mas nós não vamos dar o procedimento do sumário, porque é aquilo que a gente viu. É tão difícil que quando surgir, se eventualmente vocês forem designados para compor uma comissão de rito sumário, vocês entram em contato e a gente auxilia vocês, tá? A prorrogação é 15 dias, né? 15 dias de prorrogação, em vez de ser por igual período, Isso a gente viu tudo ontem lá no prazo, vocês lembram? Está lá no prazo, tá? E a gente também, ontem a gente viu a composição de todas as comissões, a gente viu o prazo de todas as comissões, isso tudo já estava atrás nas peculiaridades de cada um, dentro de cada assunto, tá? Agora, o rito sumário, ele é específico para apurar o quê? O abandono de cargo, acumulação ilegal de cargo e a inacessibilidade habitual. Acumulação ilegal de cargos, ali, ó, 136, tá? Aqui tem um procedimento e a acumulação ilegal de cargos, gente, ela é muito específica aqui nesses artigos aqui. O 103 tem vários parágrafos que falam todo o procedimento. Vocês vão ver que quando chega uma denúncia de acumulação ilegal de cargos, servidor, nós já tivemos um caso de um servidor que acumulava o cargo do INCRA para o Ministério da Saúde, parece. Quando chega essa denúncia, o servidor ele é notificado, ele tem o direito de fazer a opção por um dos cargos, entendeu? Se ele fizer a opção e largar o cargo do outro cargo, é considerado de boa fé. Aí você nem instaura a comissão de sumário. Mas ele tem que devolver? Oi? Porque ele recebeu indevidamente? Tem dois casos aqui, Ana Lídia e o Marutito. Marutito e Ana Lídia, dois. Também cargos públicos, né? São cargos públicos, a gente está falando. Tem também compatibilidade legal de cargo, né? A gente não entra muito nesse mérito, não. Eu nunca vi, eu só vi até hoje, nesses 16 anos,
2 vezes a acumulação legal de campo. Ninguém devolveu nada, não. Nós temos aqui em Belém nós temos 2 situações. Aqui em Belém nós temos 2 situações. Temos 2. Tem um, inclusive, ele só... Não, é o seguinte, esse primeiro processo, depois de 2 anos, a pessoa só se manifestou que o recurso humano, a pessoa só se manifestou depois que o recurso humano mandou ofício para o NAMA. Ele não é miúde, ou seja, não é frequente. Ou seja, ele não poderia, estou doente aqui, e trabalhar lá. Ele continua lá. Aí, não, compatível, horário compatível não NAMA, só que ele teve que optar, eu digo, não é miúde, que é frequente Deus tudo. Pois é. Tem alguém Pois é. assinando? Tem? Então, Tinha. não adianta a gente ficar discutindo O superintendente que assinou. É tanta pergunta que vai surgir em razão desse assunto, e é um assunto assim, depende tanto de cada situação, um caso vai ser sempre tão diferente do outro, que a gente vai ter que arrumar uma solução para cada caso específico, inclusive essa de devolução. Tá? Eu tive um caso de um servidor, não era aqui do INCA, era lá do IBAMA. Ele tomou a versão, coincidência foi até de Belém. Ele tomou a versão, acho que ele estava sendo ameaçado, chantageado, e ele pediu remoção para São Paulo, não tinha condições de mais ficar. E recusaram, negaram a remoção dele. O que ele fez? Ele foi para São Paulo por conta própria. Ele provou perante a comissão que ele ia todo dia no INCA lá em São Paulo, passava lá o dia inteiro, mas como a lotação dele era aqui em Belém, ninguém assinava o ponto dele. Ninguém dava serviço para ele fazer lá, porque a lotação dele não era lá. Mas eles não tinham condições de voltar aqui. O que fizeram? Mais 30 dias caracterizou abandono de cargo, né, a princípio, indício, né, de abandono de cargo, mais 30 dias seguidos. Instauramos a comissão de abandono de cargo dele, cortaram o salário dele, ele parou de receber o salário. Aí ele pegou e provou perante a comissão fez uma perícia, submeteu ele a uma junta médica com um psiquiatra, e isso assim, os atestados dele já não estavam mais sendo homologados pelo INCA, por isso cortaram o salário dele, e a junta médica da comissão atestou uma síndrome, um pânico desse, ele tinha pânico de Belém, realmente ele não tinha condições de voltar para Belém, não podia nem pensar em voltar aqui. Não podia, gente. E a junta médica constatou, quer dizer, para fins disciplinares, ele não praticou abandono de cargo, porque realmente tinha um problema. Aí o que aconteceu? Ele não foi demitido, não caracterizou o abandono de cargo. Vocês vão ver que o abandono de cargo, quer dizer, eu não ia entrar nesse mérito, mas o abandono de cargo, para provar, tem que demonstrar o ânimos. Está aqui, no artigo 138, a gente já vai ler ele. Só para não cortar a conversa, o caso. Para provar o abandono de cargo, tem que provar o ânimo do servidor. Por isso que é um processo que exige muito incidente de sanidade mental, muita perícia médica. Então, você provar que realmente o servidor não estava doente, não estava com algum problema, né, mental, alguma doença, ou se realmente ele teve a intenção de abandonar o cargo dele. Se não provar a intenção, ele não é demitido. Aí acabou, ele não foi demitido, aí ele foi lá. Agora eu quero meu salário, que foi cortado, né? Se eu não fui demitido, não consideraram, né? Para fins disciplinares foi constatado que eu realmente estava doente, eu quero meu salário que cortaram indevidamente. Administrativamente, a gente falou administrativamente, a gente não pode devolver, porque se não teve administrativamente, a falta é considerada justificada se o atestado for homologado. Se o atestado não for homologado, a falta não era justificada. Então, se a falta não é justificada, você não pode pagar o salário. Para fins disciplinares, a falta dele foi justificada, não cabia demissão, porque ele ficou provado anos. Então, mas isso ele não me autoriza, não dá o direito da administração por conta dela. Por quê? Porque a nossa lei fala que para pagar o salário tinha que estar homologado, o atestado não foi homologado. Vai pedir na justiça, eu não sei quem que deu, mas eu acho que na justiça ele ganha. Então, gente, tem essas nuances que a gente tem que, às vezes, a gente
sabe, acha até que a pessoa teria direito, mas não tem como você conceder. Entendeu? O rito sumário, ele é muito específico e depende muito de cada caso. Tá? A gente teve um caso aqui no INCA que o servidor saiu para participar de uma dupla sertaneja. E começou a ganhar direito, mas, quer dizer, para criar vacância tem que ser demitido. E foi provado que ele teve a intenção de abandonar o cargo. Aí foi demitido, criou a vacância do cargo dele, entendeu? Aí sim, mas fora isso, aí tem essa questão, às vezes, para fins disciplinares. Você, como não colocou o ânimo, a falta é como se tivesse justificado, mas não quer dizer que foi justificada para pagar o salário, porque o hotel está pagando. Aquela repórter, Jornal Nacional, todo dia ela está quase, mas fala mais. Não, isso aí é uma lei à parte, mas aí. eles pedem licença para... Vendia pouco, né? É uma lei eleitoral, é uma legislação específica. Eu não conheço essa Ela tinha legislação feito específica. da Argentina. Vou falar de lei que eu não conheço. Argentina, a Bolívia agora, nos leis do Moraes. Ele recebe. Ele recebe lá no mar. Eu não conheço a lei, eu não vou falar de lei que eu não conheço. Teria que estudar a lei, né? Mas é porque às vezes na lei tem algum detalhe que eu não posso responder. A gente, para responder a pergunta de Aleijana, a gente tem que estudar a lei. Às vezes tem um artigo, um detalhe na lei que, entendeu, abre uma brecha e com base nessa brecha a pessoa... Eu não sei, eu não conheço essa legislação, tá? Eu nunca estudei esse assunto, nunca me manifestei nisso, tá? Eu sei que tem uma lei específica. Eu não posso falar porque eu não conheço a lei. A gente pode... O João falou, sugiro. Pô, o médico tem que dizer. O cara está doente, não fazia nada. Tem uma lei específica que autoriza o servidor a participar de eleição, que autoriza o servidor ser vereador, que autoriza o servidor ser deputado. Eu não conheço a lei. A gente, quando não conhece a lei, a gente não dá nem ficou bastante tempo até parar aí. A gente sim dá um palpite quando a gente tem uma noção. Agora, eu não conheço a lei, eu nunca li essa lei. Responderam todos os horários que ele mencionava lá. É o horário que deveria Não sei, eu não conheço a lei. E abono de ponto diz, esse projeto que eu sou, o Ministério Público, que me falou, o Ministério Público ainda condenou o INCA porque não estava uma lei que o abono de ponto estava ali, estava abonado. Mas aí, no meu entendimento, A gente conhece o caso, ele tem uma amiga que a outra foi. A gente conhece alguém o abonou caso, isso, eu não não foi com conheço. ele. E os DVDs que ele estava não nama. Quem sabe se não for o troco de favor. Tem um professor bom lá, que estudou lá. Ele tem muita experiência lá, um servidor que é professor. Muita gente que abonou o interesse de se formar lá depois. Porque é demonstrado que, né? Gente, olha aqui, ó, vocês já devem ter percebido que essa lei 8.112 eu penso ela quase que de ponto. Já vou falando dos artigos. É outra, que tem. não. Todo o processo que eu analiso com a lei 8.112 na frente. O artigo que eu sei de cor, até o que está escrito, para aquele caso específico, eu leio de novo o artigo. Sempre tem um detalhe no artigo que muda para o... Sempre tem um detalhezinho naquele artigo que de acordo com o caso... Exatamente, uma vírgula, um detalhe que eu nunca tinha reparado antes, mas que para aquele caso concreto eu vou usar aquele detalhe. Por isso que legislação, assim, quando é uma coisa assim mais, uma opinião que a gente possa dar, com a noção do direito, tudo bem. Agora, a sua pergunta ela foi muito específica e determinada de uma legislação que eu não conheço, não posso responder. A gente tem um monte de lei, né? Então vamos lá. Então vamos lá, artigo 138, alguém lê aí. Configura abandono de cargo. 8.112, 138. Configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Tá vendo? Ó, ausência intencional. Isso é o ânimo que eu falei, tá?
Isso é o ônibus que eu falei. No abandono de cargo só caracteriza abandono de cargo se é um deles for intencional e por mais de 30 dias consecutivos. Tem um servidor aqui. 139, alguém leu O 139. pai dele foi prefeito, presidente da Câmara e tal. Gente, ó, Houve 139, eleição. alguém leu 139. Só que faltou realmente 3 meses. Carolina para Entende se for inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por Aí, 60 como eu tinha dias, falado aqui, interpoladamente durante o período de 12 meses. Tá? Então, na assiduidade habitual, são 60 dias de faltas intercaladas, tá? E não precisa demonstrar intenção, tá bom? Isso é abandono de cargo, isso é na assiduidade habitual. E o relatório final tem que ser conclusivo também, como nas outras. A gente vai ver lá no processo final que o relatório final tem que preencher os requisitos do artigo 165. Aqui no abandono de cargo, o relatório final conclusivo tem que preencher, atender os requisitos do parágrafo 3º do artigo 133, sendo que são os mesmos requisitos do processo final. Se você for comparar a redação de um com o outro, são os mesmos requisitos. E em relação à população legal, em relação ao abandono de cargo na assiduidade, no segundo 140, está escrito aqui na apostila, se eventualmente vocês precisarem, está aqui. E se o indiciado for penalizado, só resulta na aplicação de penalidade gravíssima. Não existe pena de advertência nem pena de suspensão para abandono de cargo na assiduidade habitual ou acumulação legal de cargo, não. Se a comissão comprovar que ele praticou um desses ilícitos administrativos, a penalidade é essa, é a demissão para ocupante de carga efetiva, a destituição de carga em comissão para ocupante de carga efetiva, não, carga em comissão, ocupante de carga efetiva, a cassação de aposentadoria para o aposentado que praticou um desses ilícitos, né, no exercício da atribuição dele. Está lá no inciso 12 do 132. Vocês querem ler o 12 do 132? Vocês já começaram a familiarizar com o 132? Nós temos um caso aqui, aposentado, voltou, pegou 65 dias e está aí aguardando um que provavelmente também, aí ele já não passa a ser residente. Nós temos um caso aqui. Como é que ele pegou o quê? Aquela comissão de Grapebirim, eu até participei no início dela. Quando veio a Sueli, ele foi superintendente adjunto e chefe de uma divisão. Pegou 65 dias de pensão. E a outra colega pegou 60. Só que ele estava aposentado e voltou. Está aí. E tem um processo que eu sei que já está em vias de também ser instalado. Aí ele pegou 60 dias porque não foi residente. A partir desse segundo ele passa a ser residente. Ele está aguardando, ele voltou e está aí. Por que ele voltou? Foi declarado uma ilegalidade na aposentadoria dele, ele voltou? Não, ele estava aposentado. Como esse processo ele respondia, ele foi superintendente adjunto. Aí a Sueli fez com que ele retornasse. Em comissão, não ocupante de cargo efetivo? Não, servidor da casa, servidor. É. Não. Pois é, mas ele desaposentou, mas ele voltou, ele saiu. Peraí, como é que é a comissão? Eu vim de lá só Porque Pois é. realmente a comissão aplicou. Só que ela. Não, a aplicação de suspensão para o aposentado. O aposentado, a gente viu ontem que o aposentado, ele só responde processo administrativo disciplinar por atos que ele praticou antes de ser aposentado. Foi e isso. a penalidade cabível para ele vai ser só a cassação de aposentadoria. A gente, quando estudar lá na frente as penalidades, a gente vai ver que aplica a cassação de aposentadoria. É penalidade cabível para o servidor aposentado que praticou uma irregularidade passível à aplicação da pena de demissão. Peraí, vamos entender, estamos desenvolvendo o raciocínio junto para a gente entender. Então, a penalidade de cassação de aposentadoria é a penalidade cabível para o aposentado que praticou. Presta atenção que a gente vai aprender. Foi isso mesmo. Vocês não vão entender isso lá na frente, se não prestar atenção. A gente vai ver lá na frente nas penalidades
que primeiro a gente acha a penalidade que corresponde ao ato praticado, à ilícita administrativa praticada pelo servidor. Eu gosto de separar a pena correspondente da penalidade cabível exatamente para as pessoas entenderem como é que a gente chegou lá na penalidade que vai ser aplicada. As pessoas normalmente já vão direto para a penalidade cabível, eu separo, tá? Por quê? Por exemplo, no caso do aposentado, a penalidade que corresponde ao ato que ele praticou, a comissão concluiu que é suspensão. Cabe para ele a penalidade de cassação de aposentadoria? Não. Nós vamos ver que o aposentado só sofre a penalidade de cassação de aposentadoria se ele praticar um ato irregular, que a penalidade cabível é a penalidade de demissão. Então, se a comissão recomendou a penalidade de suspensão, pode até aplicar, mas não vai produzir efeito. Como é que você cumpre? Eu também separo a aplicação do cumprimento da penalidade. A penalidade de suspensão, como é que todas as penalidades são aplicadas do mesmo jeito? Com a publicação do ato que está aplicando a pena, portaria, né? Como é que é cumprida a advertência? Um registro da penalidade nos assentamentos funcionais do servidor. Como é que é cumprida a penalidade de suspensão? O servidor é notificado de que ele vai receber uma notificação, que ele vai cumprir a penalidade de 30 dias de suspensão do dia 1º ao dia 30. É assim que é, pode ser que não esteja fazendo assim, mas o servidor ele cumpre a penalidade de suspensão assim. Ele sabe que do dia que foi aplicada a penalidade de 30 dias de suspensão para ele, ele vai ser notificado em qual período que ele vai cumprir. E o que é cumprir a penalidade de suspensão? Ele não vai trabalhar por 30 dias. No período do dia 1º ao dia 30 de setembro, ele vai ser notificado, acho que é do dia 1º ao dia 30 de setembro, que ele vai cumprir aquela penalidade. Não é o não pagamento de salário. Eu já tive processo que eu peguei que simplesmente cortaram 30 dias de salário do servidor, porque ele foi penalizado com 30 dias de suspensão, e não é. O pagamento do salário é contrapartida do trabalho, não é? Ele paga pelo serviço prestado. Se ele não vai trabalhar porque ele foi penalizado com a suspensão, é lógico que ele vai receber esse salário. Então, é a consequência do cumprimento da penalidade de suspensão, não é? Então, agora, se o aposentado, se ele está aposentado e foi penalizado com uma suspensão de 60 dias, pode até aplicar, publicar a portaria, mas não vai produzir efeito, porque não tem como um aposentado cumprir. Mas o delito foi antes, foi no exercício da profissão. Superintendente adjunto e chefe de uma divisão. Sim, mas presta atenção, a lei, lá no artigo, vamos lá no artigo, vamos ler agora, às vezes vocês lerem, vocês vão entender. Artigo 134, lê para mim aí o artigo 134. Será caçada. Peraí, vamos ler, peraí, não vai pegar o paralelo, senão atrapalha essa sessão. Ele vai ler, ele é que vai ler o artigo 134 para ele entender, né? Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade, tanto punível como a demissão. Falta punível. Então, a única penalidade que o servidor aposentado cumpre, que vai produzir efeito contra ele, é a demissão, que tem um nome específico para cassação de aposentadoria. Olha a destituição do cargo em comissão, só para fazer um paralelo para ver se ele entende. É o artigo 135. A destituição do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeitos às penalidades de suspensão e de demissão. Está vendo que o ocupante de cargo em comissão, não ocupante de cargo efetivo, já é diferente? Se a comissão concluir que a penalidade cabível para ele é a suspensão, ele vai ser destituído do cargo de comissão. Se a comissão concluir que a penalidade cabível para ele é a demissão, ele vai ser destituído do cargo em comissão. E a destituição do cargo em comissão para o ocupante de cargo em comissão no ocupante de cargo efetivo equivale à demissão do ocupante de cargo efetivo. Eu acho até uma injustiça isso aí na lei, porque se o ato que ele praticou, não falam que tem que ter uma proporcionalidade entre o ato praticado e a penalidade aplicada? Não tem que ter? Todo mundo não preserva isso aí? Se ele pratica um ato que a penalidade
cabível a suspensão, ele vai ser destituído do cargo em comissão, que equivale à demissão? Mas é o que a lei fala. Mas é questão, professora, aí até é plausível a comissão aplicar a suspensão. Mas como que o RH da instituição aceitou ele de volta? Mas por que aceitou ele de volta? Eu não entendi. Peraí, eu acho que eu estou mais ou menos... Ele deve ter vindo que ocupar um cargo em comissão, deve ser? Não, ele é da casa. Sim, que é um caso que também já gerou dúvida lá na nossa... É o caso da Sueli, que veio fazer aquele processo aqui de Garapé-Miri. Hein? Mas o Rocha está aí. Peraí, vamos lá, vai, fala, o que você acha? Assim, o servidor da casa, no caso efetivo, foi aposentado e agora surge uma investigação de que ele cometeu alguma irregularidade à época que ele foi superintendente. Ele já está aposentado. Caso essa investigação veja materialidade naquela autoria de algum procedimento irregular, Responsabilize e ele. responsabilize, né, de demissão, de que ele tem que ser demitido. Né? Aí, nesse caso aí, ele vai ser o quê? Ele não pode voltar, vai ter que suspender a aposentadoria, ele voltar para a superintendência para ele ser demitido, ou pode ser direto. Suspende a aposentadoria direto, no caso. É isso que eu entendo. Sabe o que vocês estão fazendo? Tanta confusão, vocês estão passando a carroça na frente do boi. Gente, essa parte de penalidade, mas é bom que vocês já estão começando a desenvolver o raciocínio. Mas entender agora 100% vocês não vão ainda não. Porque a gente não chegou aí ainda, mas a gente acabou de ler. A minha pergunta é outra. Deixa eu só aqui um caso específico de Belém, tá? O Rodson, quando saiu o julgamento, ele não estava aposentado. Tá? Ele foi suspenso, o processo passou por mim. Aí é outra história. Tá? Ele foi suspenso. É porque a minha Ele ainda dúvida... estava na ativa. Isso. Ele foi suspenso. Peraí, não estava, gente. Eu fiz o processo. Estou falando com base. Eu fiz o documento. Ele pediu conversão. A suspensão converteu. Foi, depois convertida. Então, não teve nada disso. Ele não era aposentado. Ele foi apenado com a suspensão. Não tem nada disso. Porque ele voltou da aposentadoria, não. É o que comenta aqui. Voltou da suspensão, Ele só afirmando Falar que ele o voltou julgamento para passou cumprir a pela minha mão. penalidade. É o que Quem comenta deu aqui. os documentos fui eu. Já pensou Então, se não eles vão existe dar isso. Socorro, né? Servidor, que aconteceu o seguinte, a servidora respondia... Foi. Isso. Inclusive, olha só, esse processo, quem analisou juridicamente foi o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Inclusive, um dos itens do parecer, ele diz que depois que ele cumprir a penalidade de suspensão, que pode liberar ele para a aposentadoria. Ainda tem esse detalhe no parecer. Lê o artigo 172. E ele está ainda aí, na ativa. Ele não quis se aposentar. Ele está aí. Lê o artigo 172 que vocês vão entender isso que essa Socorro falou. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade acaso aplicado. Cumprimento da penalidade. Se ele não aposentou ainda, nesse caso a Socorro já conhece a situação, porque não tinha lógica nenhuma que foi dito aqui. Ele não era aposentado, por isso que ele cumpriu a penalidade. Porque o aposentado, é o que eu falei, pode até aplicar a suspensão, mas cumprir ele não vai, porque não vai produzir efeito contra ele. Porque para o aposentado, no que diz respeito à irregularidade que ele cometeu antes de aposentar, só cabe uma penalidade, que é a cassação de aposentadoria, em que ela é aplicada se o ato irregular que ele praticou ensejasse a penalidade de demissão. Entenderam agora? Adriana, lá na SR12 aconteceu o caso nem que você não entendeu, mas onde que está o erro? O vídeo ficou aonde? Que o RH não observou, não fez a pesquisa, se aquele servidor... Acontece muito. Aí ele tem que retornar para o serviço para poder... Ele estava respondendo parte. A pessoa aposentou o servidor... Ele tem que retornar. Se o servidor já está respondendo efetivamente, na condição de acusado,
iniciado e ele aposenta, esse ato que aposentou ele é o quê? Nulo. Ele é ilegal. Lembra que o ato ilegal é nulo? Aí, então, foi declarada a nulidade da aposentadoria E aí ele dele. voltou no patrão. Aí ele voltou para trabalhar, exatamente. Mas não é porque ele voltou Aí a trabalhar. eu fiquei em dúvida, mas agora é quando a pessoa já está aposentada, entendeu? E aí se chega à conclusão de que ele vai ser demitido. Então, voltar com esse servidor para demitir ou não, parte direto Para para cassação da aposentadoria. É o equivalente. Lembra que ontem eu conversei com vocês, porque a gente não chegou nessa parte ainda. Mas lembra que ontem eu já dei uma prévia para vocês, falei, gente, e o servidor que aposentou e para vir ocupar um cargo de superintendente, por exemplo, e ele comete uma irregularidade agora, depois de aposentado, ocupando o cargo de superintendente. A penalidade dele não seria a cassação de aposentadoria, seria a destituição do cargo de corrupção. Ele continuaria com a aposentadoria, está entendendo? Mas essa parte de penalidade, lá na frente, no julgamento, quando a comissão for sugerir a penalidade cabível, a gente vai ver, como a gente vai ver uma por uma, seguindo o raciocínio, fica mais fácil para vocês entenderem. Assim, do nada, pegar e jogar uma questão dessa, fica mais complicado para vocês entenderem, né? Mas, no caso, vocês já tiveram uma noção. Então, nesse caso, professor, quando o pessoal vai pedir aposentadoria, o RH faz um levantamento, você tem processo de página, né? Responder ao processo de página. Porque só pode aposentar depois. O que a gente vê muito, gente, o que a gente vê muito é servidor que tinha denúncia contra ele, mas não tinha para instalar. Corre e aposenta. Aquele caso, né? Aí corre e aposenta, né? Aí fica mais complicado. Agora, porque o ideal mesmo é correr e instaurar a aposentação. Porque o objetivo da lei inventar a aposentadoria é que você não sai punidos caso vá ser aplicada uma penalidade. Acho que eles têm uns 18 processos. Todo processo A comissão já fez o relatório final e entregou para a autoridade eleitoral. E o funcionário morreu. A gente sugeriu uma demissão. Aí quando está chegando lá no superintendente, o cabo morre. E aí, a família quer saber. A gente uma vez teve um caso desse lá em Brasília, né? Ele tinha aplicou a demissão, ele tinha morrido, né? Porque quando ele morre antes de concluir o processo, encerra, porque não tem nem como exercer. Agora, depois também não tem como aplicar. Mas a família está no caso Continuam recebendo, pelo menos o caso que a gente teve lá, que foi exatamente esse, ele morreu depois. Depois de ter sido julgado. E eu lembro que na época o ministro convocou a imprensa, convocou todo mundo e divulgou, acho que divulgou até os nomes, não foi Socorro, você lembra disso? Divulgou até os nomes de quem tinha sido demitido. Foi em razão dessa entrevista que ele deu, é que alguém falou, não, mas fulano já morreu. Aí pegaram e cancelaram, né, a publicação, né? O ato de aplicação. cancelou, a publicação cancelou. Porque na verdade não encerrou, né, gente? Não aplicou no... Porque a viúva recebe. A viúva está recebendo a pensão normalmente. Recebe, porque se não aplicou a penalidade, ela recebe normalmente. Ele não foi demitido. Vai participar outro. Esse processo encerra, gente, é com a aplicação da penalidade. E no caso da suspensão, gente, não só aplicação, como cumprimento. Nós vamos ver lá na prescrição que as pessoas às vezes correm e aplicam, esquecem de cumprir. Nós estamos com um processo lá que agora... Porque depois de um ano e meio. Depois de um ano e meio, a superintendência deu conta que não aplicou a penalidade de suspensão. Na época que foi aplicada, não estava prescrita a suspensão. Agora está. A lei, lembra que a gente leu lá no artigo 142, que interrompe com a instauração? A lei não fala que interrompe com julgamento ou que interrompe com aplicação. Então, o prazo prescricional está correto. Se aplicou e não cumpriu, já era. Prescreveu, não pode cumprir mais. E a responsabilidade de quem não Vai ter que apurar a responsabilidade. Mandaram lá para a gente agora, um ano e meio depois que aplicaram a penalidade, um pedido
da conversão dos PCMUTAMs, né? Aí nós vimos que ele estava prescrito. Não pode cumprir, como é que vai cumprir? Quem não cumpre, e o outro cada sem sorte. Ele lascou. Então, gente, Porque o cara ia ser demitido. o rito sumário é isso. Eu acho que o principal do rito sumário a gente viu, né? A gente ia ler o artigo 132 quando alguém interrompeu, não foi? Foi. Vocês querem dar uma olhadinha só nesse inciso 132? 2, 3 e 12. Mas tem que ler o caput também, viu, gente?